A cidade de Barbacena, em Minas Gerais, é conhecida como Cidade das Rosas, mas por muitos anos também foi conhecida como Cidade dos Loucos, porque ela, durante décadas, foi palco de horrores comparados aos que aconteceram em campos de concentração nazistas. Eu sou o Vogel, bem-vindos ao Vogelizando a História, e hoje a gente vai te contar a história do Hospital Colônia de Barbacena, ou Holocausto Brasileiro. Joaquim Silvério dos Reis foi um dos traidores do movimento que a gente conhece como Inconfidência Mineira. Ele e outros caras contaram para as autoridades portuguesas o plano de revolta e a revolução foi por água abaixo. Contudo, ele recebeu terras por sua traição. E em uma delas, cresceu a Fazenda da Caveira, onde anos depois foi instalado um hospital que tinha como objetivo atender pessoas com tuberculose. Isso foi na cidade mineira de Barbacena, na Serra da Mantiqueira, a mais ou menos 170 quilômetros de Belo Horizonte, uma região de clima mais ameno e que justamente por conta desse clima se criou um mito de que o lugar era perfeito para tratar tuberculose e também transtornos mentais. O Hospital Colônia de Barbacena foi fundado em 1903. Com o tempo, o lugar foi crescendo. Novos prédios foram sendo construídos e com seus 16 pavilhões se tornou o maior hospício do Brasil. Ele, contudo, não foi o primeiro hospital psiquiátrico do país. Não, senhor. O primeiro, na época ainda chamado de hospício, foi instituído por decreto de Dom Pedro II em 1841. E o Brasil andou a passos lentos quando o assunto era o tratamento a pessoas com transtornos mentais. Ninguém tinha muita experiência em como lidar com esses doentes. No Colônia, apesar de ser um hospital, médicos clínicos e psiquiatras eram coisa rara até o final da década de 1950. E desde 1914, queixas já eram registradas no local. Na década de 1930, as irmãs Vicentinas passam a administrar o hospital e nessa mesma década ele ficou superlotado. Vinha gente de todo o Brasil e por conta da grande falta de critério médico para as internações, isso desde a abertura, estima-se que 70% das pessoas que passaram pelo Colônia não sofriam de qualquer doença mental. Qualquer pessoa que era diferente do padrão da comunidade onde vivia ou era um problema para alguém, podia ser mandado para lá. Homossexuais, alcoólatras, mendigos, mães solteiras, militantes políticos, prostitutas que agrediam clientes que não pagavam, filhas de fazendeiros que tinham perdido a virgindade ou mulheres trocadas pela amante do marido podiam ter o Colônia como destino. Uma das pacientes foi mandada para lá porque tinha como sintoma a tristeza. Uma filha foi mandada para lá por seu pai como forma de punição, por ser uma menina rebelde. Simplesmente, ser uma pessoa negra podia ser perigoso se tivesse alguém branco incomodado com ela. Vamos lembrar que o Brasil, no começo do século XX, tentou embranquecer a sua população. Então, era uma alternativa tirar as pessoas negras da sociedade e colocar em um lugar como um hospital psiquiátrico com muros altos. Na época, qualquer pessoa que tivesse interesse em internar alguém podia solicitar um simples atestado médico que já podia conseguir a internação de uma pessoa que fosse um problema para ela. Imagina a facilidade que era para um coronel ou um marido rico conseguir um desses. Famílias que não queriam lidar com parentes doentes, por não querer ter esse trabalho ou por vergonha, tinham no depósito de gente, que era o Colônia, na sua solução. Crianças com epilepsia eram levadas para lá e um caso conhecido é de um garoto de 16 anos que foi levado porque sua mãe, uma pessoa humilde, com pouca instrução, foi convencida pela vizinhança de que o garoto tinha algum problema, porque não falava muito. Ele chegou lá com 16 anos e só foi reencontrar sua irmã quando tinha mais de 80. O Colônia tinha pensionistas, que recebiam uma comida melhor e uma atenção a mais. E também era comum que recebesse pacientes de outros hospitais, inclusive crianças, que nunca mais voltariam a ver suas famílias. Em 1970, 84 pacientes do Hospital Raul Soares, em Belo Horizonte, foram enviados para o Colônia sem que médicos e familiares soubessem. E quando o Hospital de Neuropsiquiatria Infantil de Oliveira fechou, no começo da década de 1970, as crianças foram transferidas para o Colônia, todas com alguma deficiência ou necessidade especial. As pessoas podiam chegar lá, levadas pela polícia, de ônibus ou nos famosos trens de doido, expressão criada por Guimarães Rosa e que se popularizou para se referir aos trens que saíam da estação Via Forte e levavam os pacientes para o Colônia, em um vagão destinado aos loucos, onde passageiros regulares não podiam ir. Era comum que as pessoas chorassem quando a viagem terminava. Daniela Arbex, autora do livro Holocausto Brasileiro, diz que o lugar era um campo de concentração travestido de hospital e que ao receberem o passaporte por Colônia, as pessoas tinham sua humanidade confiscada. Elas chegavam lá de maneira muito parecida a como os judeus chegavam em campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. E várias comparações no decorrer dos anos foram feitas entre o Colônia e esses campos. Quando os novos pacientes chegavam, eram separados por idade e sexo. Entregavam tudo o que tinham, inclusive as roupas, para tomar um banho coletivo, muitas vezes gelado.
Mulheres que nunca na vida tinham ficado nuas na frente de alguém tinham que passar ali por essa humilhação. Os homens tinham o cabelo raspado e depois disso todo mundo recebia o azulão, um uniforme azul característico do Colônia. Nem sempre quem chegava lá sabia por que tinha sido mandado para o Colônia. Antônio Gomes da Silva disse que foi mandado para lá por conta de bebedeira após perder o emprego, através da canetada de um delegado. E dos 34 anos que esteve no hospital, passou 21 sem falar e foi considerado mudo. Acontece que nunca tinham perguntado nada pro cara. As crianças que iam pro Colônia recebiam o mesmo tratamento dos adultos e às vezes até compartilhavam o mesmo espaço. Não recebiam estímulos e não aprenderam coisas básicas, como ir ao banheiro e usar talheres para comer. Imagina se iam ensinar essas crianças a ler e escrever. Crianças que não andavam ou que tinham paralisia cerebral ficavam o dia inteiro em berços e não eram tiradas de lá nem para tomar sol. Em uma rara ocasião em que um jornalista esteve lá, ele perguntou o que ia acontecer com essas crianças se chegassem à idade adulta. E a resposta foi: elas morrem. Pessoas passavam a vida inteira lá. Tem casos de mais de 50 anos de internação e raramente recebiam visitas. Em alguns casos, a família deixava a pessoa lá e mudava de endereço em seguida, sem avisar o hospital para que não tivesse jeito de a pessoa ser devolvida para sua família. Os pacientes eram acordados às 5 horas da manhã e levados para o pátio, onde ficavam até a noite. Não importando se estava frio ou chovendo, em um ócio completo, sem nenhuma atividade para ser feita. O café da manhã era às 8, o almoço ao meio-dia e a janta às 5 da tarde. O café era baseado em pão e manteiga, enquanto as outras refeições tinham macarrão, arroz, feijão, carne e ovo, mas não em quantidade suficiente para alimentar bem e também sem tempero para dar sabor. O prontuário de setembro de 1981 fala do surto de uma interna chamada Sueli, que, alegando estar com fome, pegou uma pomba e comeu ela na frente de todo mundo. Como a autora do livro diz, as pessoas passaram tanto tempo sendo tratadas como bichos que se comportavam como bichos. No conceito de muitos, nem gente eles eram. O espaço era dividido entre as pessoas e os ratos. Os pacientes bebiam água de esgoto, viviam em meio à sujeira, o cheiro era terrível, urubus pousavam em cima dos muros e quando os uniformes iam para a lavanderia, eles não tinham mais o que vestir, então eram deixados sem roupa mesmo. Um sobrevivente relatou que no começo ficar sem roupa na frente de todo mundo incomodava, mas depois se acostumava e completa dizendo que o hospital tinha roupa suficiente para todo mundo lá na lavanderia, só não dava para ninguém mesmo. Mulheres engravidavam dentro do Colônia e para proteger o filho, ainda no ventre, elas costumavam passar fezes na barriga, porque assim nenhum funcionário ia tentar pegar ela e o bebê. Pelo menos 30 crianças nascidas no hospital foram doadas depois do nascimento. As crianças que viviam lá não estavam livres dos horrores também. Uma sobrevivente conta que quando tinha 9 anos foi estuprada dentro do hospital e um menino foi confundido com um cadáver por um fotógrafo, porque estava deitado e com o corpo cheio de mosca em cima. Raras eram as ocasiões em que os pacientes saíam do hospital, mas alguns, considerados mais aptos a viver fora dos muros, eram tirados de lá para trabalhar em construções na cidade, capinando as ruas ou fazendo algum outro serviço para a prefeitura, sem ganhar nada pelo seu trabalho. O Colônia era um modelo de um campo de concentração nazista, e com a superlotação, a sugestão do chefe de departamento de assistência neuropsiquiátrica de Minas Gerais foi trocar camas por capim. Os pacientes dormiam uns em cima dos outros e não era incomum que os que ficassem esmagados embaixo morressem ali. Ao todo, 60 mil pessoas morreram no Colônia. Milhares de atestados de óbito exibiam o termo enterite do alienado, termo criado para tentar explicar a morte em massa por diarreia aguda. Todo dia, uma carroça ia até o hospital para buscar os mortos, às vezes mais de uma vez por dia, e levar para o cemitério da Paz, onde eram enterrados em covas rasas. O terreno do cemitério, hoje saturado, está desativado desde a década de 1980. E como ele foi criado junto com o hospital, isso pode nos levar a acreditar que, assim como os negros não podiam ser enterrados junto com os brancos, os doidos não podiam ser enterrados junto com os normais. Um cemitério fundado junto de um hospital também pode levar à questão de que a função desse hospital não era curar. Gente que não tinha valor em vida tinha depois de morto. Entre 1969 e 1980, 1.823 corpos foram vendidos para 17 faculdades de medicina Brasil afora. Em uma década, a venda de cadáveres atingiu quase R$600 mil em valores atuais, fora o que se faturava vendendo órgãos e ossos. E quando as universidades já estavam cheias de cadáveres e não se tinha mais interesse na compra deles, os mortos eram decompostos em ácido na frente dos pacientes em tonéis que ficavam no pátio. Nenhum familiar jamais autorizou essas vendas de corpos. Conseguir um emprego dentro do Colônia não era difícil, embora a proporção de funcionários por paciente fosse baixa. Em determinado momento, se tinha um funcionário para 200 pacientes, e até a década de 1970, o hospital não tinha um médico de plantão.
Qualquer pessoa podia trabalhar lá, sem qualquer tipo de formação. Bastava saber limpar o chão, distribuir alimento, dar banho nos pacientes e aplicar medicações. Às vezes, a mesma agulha era usada em vários pacientes e os procedimentos eram feitos por pessoas sem qualquer preparação. Atos de rebeldia eram comuns e os tratamentos costumavam ser os mesmos: remédios, injeções e choques elétricos como terapia. Um ex-funcionário do hospital disse que o tratamento nem sempre tinha uma finalidade terapêutica, mas sim de contenção e intimidação. Muitos morriam no processo e até as crianças eram submetidas aos eletrochoques e cirurgias de lobotomia. Uma ex-funcionária da cozinha conta que foi tentar uma vaga no atendimento de enfermagem em 1979 e que outras 20 mulheres foram com ela para aplicar uma sessão de eletrochoques como teste para esse novo emprego. Ela contou que nunca tinha feito nada parecido na vida e quis ver uma colega fazer antes de ela tentar. E quando a primeira colega fez, o primeiro paciente morreu. Elas ficaram horrorizadas, mas continuaram. Quando a segunda foi fazer, o segundo paciente também morreu. Depois disso, essa funcionária disse que não queria mais esse cargo e que ficaria trabalhando na cozinha. Alguns funcionários não aguentavam trabalhar no Colônia por muito tempo e alguns se afeiçoavam aos pacientes sem suportar ver os maus tratos, enquanto alguns se acostumavam com as condições desumanas praticadas lá dentro. Muita gente boa também passou pelo hospital, como a irmã Mercedes, que com sensibilidade e paciência trabalhou com crianças do Colônia e conseguiu levar algumas para outra casa. E lá ensinou a usar banheiro, dormir numa cama, deixou os cabelos crescerem, fez documentos para essas pessoas e deu identidade a elas. Mas isso não era a regra. Médicos que rompiam a cultura do silêncio eram punidos, como o chefe do serviço psiquiátrico da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, no final da década de 1970, e fundador da Associação Mineira de Saúde Mental, Ronaldo Simões, que denunciou no terceiro Congresso Mineiro de Psiquiatria os horrores que ele viu no Colônia. O cara perdeu o emprego, mas abalou as estruturas daquele sistema. Anos antes, em 1961, 2 jornalistas da revista O Cruzeiro, entre eles o fotógrafo Luiz Alfredo, foram até o hospital e conseguiram ali a maior quantidade de registros fotográficos da história da instituição. O fotógrafo teve a impressão de que os pacientes eram deixados ali para morrer, e a reportagem sobre o Colônia ganhou o título de Sucursal do Inferno, ocupando 5 páginas da revista. O povo se horrorizou com a matéria, os políticos prometeram mudanças, mas assim que o povo esqueceu, o hospital mais uma vez foi deixado para lá. Outro anunciante foi Francisco Paz Barreto, que quando viu a comida dos pacientes preparada, perguntou para o cozinheiro se eles criavam porcos ali, porque comida pra gente aquilo não podia ser. Indignado de que aquele lugar era um hospital, chamou o Colônia de antecâmara da morte e foi acusado de infringir a ética médica ao publicar artigos na imprensa criticando as práticas do hospital. O cara teve que responder a um processo no Conselho Regional de Medicina. É mole, cara. Um líder mundial na luta antimanicomial foi o italiano Franco Basaglia, que visitou o Colônia em 1979, levado pelo psiquiatra Antônio Soares Simone. Depois de sair do hospital, o Basaglia disse que tinha estado em um campo de concentração nazista. E como o cara tinha prestígio mundial, as declarações que ele fez à imprensa sobre os horrores que ele viu pegaram muito mal. A culpa disso recaiu no Antônio, que levou o cara lá, porra, e chegaram a cogitar a cassação do diploma dele. No mesmo ano, o jornal Estado de Minas publicou uma série de reportagens chamada Os Porões da Loucura, de autoria de Irã Firmino, o primeiro jornalista a ir lá desde a ida dos caras do Cruzeiro em 1961. E para fechar 1979, Elvésio Raton filmou seu documentário Em Nome da Razão dentro do Colônia, expondo para o mundo as atrocidades que aconteciam ali. E quando chega a década de 1980, as coisas começaram a mudar. Lentamente, mas foi mudando e as condições foram melhorando. As crianças foram tiradas do mesmo espaço dos adultos e transferências indiscriminadas de outros lugares para lá também foram proibidas. O atendimento foi regionalizado. Só o sul de Minas, a zona da mata e as vertentes podiam mandar pacientes por Colônia e pacientes com melhor nível de independência foram retirados de pavilhões, voltando para o convívio social, vivendo em residências terapêuticas. De 1986 para cá, mais de 30 delas foram construídas e várias pessoas retomaram sua humanidade. Em 1996, também foi aberto o Museu da Loucura, dentro do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, contando a história do Colônia e fazendo um paralelo com o tratamento psiquiátrico hoje em dia. A ideia de criação desse museu sofreu resistência. Houve quem dissesse que isso mancha a história da cidade e placas instaladas na BR-040 dizendo "Visite o Museu da Loucura" foram retiradas por ordem de políticos que negavam o passado da cidade. O museu é bem visitado e serve como tributo às 60 mil vítimas do hospital, sendo peça importante para que essa tragédia não seja esquecida. E a gente pode se perguntar quem é o culpado por tudo isso.
O Estado brasileiro? Os médicos? Enfermeiros? Mas a verdade é que não existe um culpado. A sociedade que foi conivente. Como a Daniela Arbex diz, foram 8 décadas de violações de direitos, de tortura, fome e frio. E para que uma tragédia dessa aconteça por 80 anos, uma grande omissão coletiva aconteceu em Barbacena. O vídeo de hoje chegou ao fim. A gente recomenda que tu leia o Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, se quiser saber mais sobre essa história, e também que assista ao documentário sobre o Colônia. O link para ele está aqui na descrição. Aproveita para curtir nosso vídeo, que é uma forma de valorizar o nosso trabalho aqui no YouTube. Divulga também, manda essa história para outras pessoas que tu conhece e se inscreve aqui no canal, porque toda terça e quinta-feira vai ter vídeo novo. Se tu já conhece o Vogalizando e quer apoiar a gente, então vira membro, cara. Vai ter acesso a emojis exclusivos para usar aqui nos comentários, vai participar de enquetes só para membros e teu nome vai aparecer aqui nos agradecimentos finais também. Se quando virar membro tu assinar o plano Vogalove de carteirinha, ainda vais ganhar vídeos extras a cada 15 dias, sempre às sextas-feiras. Vale a pena e tu ainda vai estar contribuindo para a existência do Vogalizando. Se quiser ajudar sem virar membro, pode contribuir via Pix também. A chave é o nosso e-mail e está aqui na descrição do vídeo. Segue a gente no Instagram, no Twitter, no TikTok e confere o nosso podcast, que é onde a gente responde os comentários e tira as dúvidas da galera. Fica com o Vogalizando. Confere aqui o nosso vídeo sobre o genocídio armênio ou então sobre o genocídio em Ruanda, outros grandes horrores que aconteceram no planeta no século XX. Um beijo e vamos se amar!